O que Deus quer te revelar no dia de finados. Você precisa ouvir isso. Você não está aqui por acaso. Se esse vídeo chegou até você hoje, é porque Deus esperou o dia certo para dizer o que o seu coração ainda não conseguiu ouvir. Ontem, o mundo inteiro parou para lembrar dos que partiram. Mas hoje, Deus quer falar com quem ficou. Você pode ter enterrado alguém, pode ter enfrentado silêncios pesados, lembranças que cortam, memórias que voltam com força. Mas há algo que você precisa entender. Deus não se ausentou no meio da dor. Ele apenas esperou o momento certo. E esse momento é agora. O que você vai ouvir hoje não é uma repetição de conselhos vazios, nem um consolo genérico. É uma revelação, uma chave, algo que pode reposicionar a sua alma, reacender sua esperança e redefinir sua caminhada. Porque o luto não tem a última palavra. A vida continua e Deus está nela. Agora que os cemitérios estão vazios e as homenagens acabaram, o que resta? Um espaço, e é nesse espaço que o céu quer se manifestar. Por isso, escute com atenção. Cada palavra que você vai ouvir a partir de agora foi preparada como resposta para perguntas que nem você sabia que estava fazendo. O dia seguinte ao luto coletivo é diferente de qualquer outro. Ontem havia movimento, flores, orações, postagens, lembranças sendo compartilhadas. Mas hoje, tudo volta ao normal. Pelo menos parece. As ruas voltam a se encher. As pessoas seguem suas rotinas. Os sons da cidade retomam o ritmo habitual. Só que dentro de quem ficou, algo permanece suspenso, quase imóvel. Um silêncio que não é apenas ausência de som, mas presença de algo profundo. É o eco daquilo que foi sentido, o som invisível de uma alma, tentando entender o que ainda pulsa depois da perda. Esse é o tipo de silêncio que incomoda, mas também o tipo que Deus usa para falar. Há momentos em que a voz de Deus não vem como resposta imediata, mas como uma presença suave que envolve o coração no meio do vazio. O silêncio para o mundo é sinal de fim. Para Deus, é o solo fértil onde as verdades mais transformadoras florescem. Ele não fala em meio à correria. Ele espera o momento em que você finalmente desacelera, quando os aplausos cessam, as visitas vão embora e só resta você e a lembrança. É nesse instante que o Espírito começa a sussurrar o que não podia ser ouvido antes. O céu fala mais claro quando a terra fica quieta. Talvez o que você esteja sentindo agora não seja um vazio comum. É a pausa antes de uma revelação. Quando tudo se cala, Deus começa a reorganizar o que estava em desordem dentro de você. Ele pega a confusão dos sentimentos e a transforma em direção. O silêncio dele não é descaso, é estratégia. É como um intervalo entre uma estação e outra, onde o que morreu se acomoda no passado e o que vai nascer ainda está sendo gerado. É nesse tempo invisível que a fé é provada, a alma é refinada e o propósito começa a ganhar nova forma. As pessoas à sua volta talvez já tenham seguido adiante, mas o seu coração ainda está processando o que aconteceu. E está tudo bem. Deus trabalha em ritmos diferentes para cada um. Enquanto o mundo tem pressa para virar a página, Ele está escrevendo um novo capítulo, e essa escrita exige silêncio, porque há histórias que só podem ser escritas com lágrimas. O silêncio, na verdade, é o som da caneta divina, moldando sua nova identidade. É a voz de Deus sem palavras, construindo o entendimento em camadas que só o tempo e a presença dele podem decifrar. Talvez você tenha pensado que esse silêncio é solidão, mas não é. É companhia celestial disfarçada. É Deus te cercando de forma tão próxima que nenhum ruído externo conseguiria competir. Ele está aí, nesse quarto quieto, nesse pensamento que te persegue, nesse instante em que parece que tudo parou. Ele não se afastou quando o barulho acabou.
Ele se aproximou para falar mais fundo, e se você prestar atenção, vai perceber que há uma paz se movendo lentamente no meio da dor. Uma paz que não explica, mas sustenta. Uma paz que não apaga o que aconteceu, mas ilumina o que ainda pode acontecer. O silêncio do dia seguinte tem uma função espiritual que poucos compreendem. Ele separa o que é lembrança do que é destino. Ele te obriga a olhar para dentro e perguntar o que ainda está vivo aí. E essa é a pergunta que o próprio Deus te faz agora. O que dentro de você ainda está esperando ser reerguido. Porque Ele não quer apenas consolar, Ele quer reconstruir. O mesmo Deus que permitiu a despedida está agora preparando um reencontro. Não com quem partiu, mas com quem você é. O luto tenta te convencer de que tudo acabou, mas o Espírito te lembra de que há vida depois do fim. Há propósito depois do silêncio. A dor não é o ponto final, é a pausa que antecede uma revelação. O que parece ausência é, na verdade, o prenúncio de uma nova presença. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Porque o céu está te chamando de volta à escuta, à sensibilidade, à comunhão. Não fuja do silêncio. Não tente preenchê-lo com distrações, conversas ou ruídos. Permita que ele cumpra o papel para o qual foi enviado. O silêncio que ecoa no dia seguinte é a moldura de um quadro que Deus ainda está pintando. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas permanecer presente. A voz de Deus está dentro desse eco. E quando Ele quebrar esse silêncio, nada mais será igual. A morte tem um jeito único de interromper tudo. Não apenas o fôlego de quem parte, mas também a sequência natural de quem fica. Ela corta linhas invisíveis, desorganiza rotinas, muda calendários e, o mais profundo de tudo, abre perguntas que a vida, por mais longa que seja, não sabe responder. E o mais inquietante é que essas perguntas não surgem imediatamente. Elas aparecem depois, quando o silêncio se instala, quando os abraços se vão, quando a poeira da cerimônia baixa e só resta o eco de um nome que não será mais chamado. Você tenta seguir, mas algo trava por dentro. Tenta crer, mas a fé parece arranhada. E as perguntas começam a se levantar como se fossem ondas que não param de bater. Por que agora? Por que assim? Será que eu fiz tudo o que podia? O que realmente acontece depois da morte? E se eu tivesse dito o que ficou preso na garganta? E se Deus tivesse feito o milagre que eu tanto pedi? Essas não são perguntas comuns. Elas carregam o peso da eternidade. E por isso, a vida, com seus ciclos, suas respostas práticas e suas explicações humanas, não consegue dar conta delas. A morte expõe nossa limitação, nos lembra com força brutal que somos pó, que somos finitos, que por mais que tentemos controlar, existem fronteiras que não conseguimos atravessar por nós mesmos. E é exatamente nesse lugar de perguntas sem resposta que Deus se revela de forma mais profunda. Ele não se ofende com suas dúvidas, não se afasta das suas questões mais duras. Na verdade, é no meio delas que Ele constrói as maiores revelações. Porque onde a vida se cala, Ele começa a falar. Onde o raciocínio não alcança, o espírito se abre. E o que parecia confusão se torna convite, um chamado para ir mais fundo, para sair da superfície da religião e mergulhar na essência de quem Deus é. Muitas pessoas confundem fé com a ausência de perguntas. Mas os maiores encontros com Deus registrados nas Escrituras surgiram de momentos de dor, conflito ou angústia. Jó, por exemplo, perdeu tudo e, quando não encontrou respostas, gritou para os céus. E Deus não o ignorou. Ao contrário, respondeu, não com fórmulas, mas com presença. Porque a resposta de Deus quase nunca é explicação, é revelação. É encontro. Há perguntas que a lógica nunca vai resolver, porque elas não nasceram no cérebro, nasceram na alma.
São perguntas que carregam sentimento, história, trauma, perdas, silêncios, memórias e às vezes até revolta. E só podem ser tratadas num lugar, na presença de Deus. Ele não vai te julgar por pensar o que você pensou no velório. Ele não vai te afastar por ter duvidado no hospital. Ele entende que a dor real produz reações reais e ainda assim ele te atrai. Porque não é necessário esconder sua crise para ser ouvido por Deus. É necessário entregá-la, dizer como está, abrir o coração com honestidade, deixar que Ele toque as feridas que ninguém mais vê. O que você precisa hoje não é de respostas prontas, é de presença constante. E é isso que Ele está oferecendo. O que você achava que era uma crise de fé pode ser, na verdade, o início de uma fé mais profunda. A perda abriu perguntas que a vida não responde, mas Deus não responde como a vida. Ele responde com paz onde há caos, com sentido onde há vazio, com recomeço onde parecia haver fim. Você não precisa enterrar suas perguntas, precisa trazê-las para a luz. É nesse terreno frágil e confuso que a raiz da intimidade com Deus se aprofunda. E um dia você vai perceber que essas perguntas, por mais dolorosas que sejam, foram o caminho que te levaram para perto da única voz capaz de dar sentido ao que parecia insuportável. Existe uma frase repetida como consolo, muitas vezes dita com boa intenção, mas cheia de vazio quando ecoa dentro de uma alma ferida. O tempo cura tudo. E quantas pessoas vivem agarradas a essa ideia como se fosse uma tábua de salvação, esperando que, com o passar dos meses, dos anos, dos aniversários difíceis, a dor simplesmente desapareça. Mas o tempo não cura, ele apenas empurra. E tudo aquilo que é empurrado para debaixo do tapete da alma, mais cedo ou mais tarde, volta à tona e volta mais forte. O tempo, por si só, não tem poder de restaurar o que foi quebrado. Ele pode dar a falsa impressão de alívio, mas muitas vezes o que chamamos de superação é apenas esquecimento disfarçado ou negação decorada. Quantas pessoas você conhece que sorriram rápido demais após uma perda? Que voltaram à rotina, trabalharam, se mostraram fortes, mas por dentro estão estagnadas, presas em ciclos de tristeza, ansiedade ou frieza espiritual. A verdade é que só uma revelação de Deus tem o poder de transformar uma dor em caminho. A revelação cura porque ela traz luz onde antes só havia confusão. E essa luz não é apenas entendimento racional, é visão espiritual. É quando o Espírito de Deus te mostra o que a dor nunca te permitiria enxergar sozinho. Porque enquanto o tempo apenas passa, Deus permanece. E quando Ele revela algo, mesmo que seja pequeno, o coração começa a respirar de novo. A revelação de Deus é como um fio de luz entrando numa caverna escura. De repente, você percebe que aquele buraco onde achava que estava sozinho, na verdade, tem saída, tem chão, tem propósito. E isso muda tudo, porque não é o tempo que dá sentido à perda, é o que Deus revela durante o tempo. Ele não trabalha com cronômetros, ele trabalha com processos. E em cada etapa do processo, há algo que ele quer mostrar. Sobre você, sobre o outro, sobre ele mesmo. O tempo pode até trazer distância emocional. Pode tornar a dor menos aguda. Mas não traz cura se Deus não for convidado a participar. Por isso, há pessoas que carregam dores mal resolvidas por décadas, que endureceram por dentro, que desistiram de amar, de sonhar, de se expor, porque ficaram esperando que o tempo fizesse o que só o céu pode fazer, tocar onde ninguém mais consegue. E sabe por que essa revelação é tão poderosa? Porque ela não nega o que aconteceu, ela não diminui a dor, ela não invalida o sofrimento. Pelo contrário, ela honra a dor ao dar a ela um novo significado. A revelação é o momento em que Deus pega algo que parecia um fim e transforma em fundação para algo novo.
quando ele mostra que mesmo o que foi ruim pode ser redimido, mesmo o que foi injusto pode ser restaurado, mesmo o que foi abrupto pode gerar profundidade. Você não precisa mais esperar que o tempo resolva, porque a cura que você precisa está disponível hoje, agora, neste exato momento. Deus quer te mostrar algo sobre essa dor que você ainda carrega. Ele quer te fazer enxergar com os olhos do Espírito o que seus olhos naturais não conseguiram perceber quando tudo aconteceu. E essa visão nova muda a sua postura, muda a sua relação com a saudade, muda a sua expectativa em relação à vida. A revelação traz paz que o tempo não traz, porque ela preenche, ela coloca o coração no lugar certo, ela reconcilia você com sua própria história. Você começa a entender que não perdeu tudo, você foi preparado, que não foi abandonado, você foi separado, que não está atrasado, você está sendo lapidado. E tudo isso não vem com o passar dos dias, mas com a presença de Deus invadindo cada um deles. Hoje é o dia em que você para de esperar passivamente e começa a buscar ativamente a revelação que cura. Ore: Senhor, me mostra o que eu não entendi. Me mostra o que o tempo não revelou. Me mostra o que essa dor está tentando me ensinar. Porque é isso que te faz sair do lugar. Não o número de dias que já passaram, mas a profundidade do que Deus te faz ver agora. E uma vez que você enxerga com os olhos do céu, nunca mais volta a viver com os olhos da terra. Você não será mais guiado pelo calendário, mas pela convicção, pela certeza de que mesmo com feridas, você carrega um propósito. Mesmo com perdas, você tem uma missão. E que nada do que você viveu, nem mesmo o que doeu, será desperdiçado. A revelação transforma a perda em plataforma. E isso nem o tempo consegue fazer. Há dores tão profundas que não vêm sozinhas. Elas puxam consigo outras partes da nossa vida, como se arrastassem o que estava em volta para dentro do mesmo buraco. Quando alguém parte, especialmente alguém que fazia parte da sua rotina, da sua história, do seu afeto, não é apenas essa pessoa que vai embora. Muitas vezes, junto com ela, morre um pedaço de você, uma fase, um papel que você exercia, um tipo de alegria, um olhar sobre o mundo, e de forma quase invisível, você continua respirando, mas sem viver tudo aquilo que era seu por direito. Algumas pessoas enterraram a própria vontade de sorrir quando enterraram alguém. Outras perderam o brilho nos olhos, o apetite, a leveza, e aceitaram essa ausência como o novo normal. Como se não houvesse outro caminho além de se conformar. E essa é a armadilha mais cruel da dor. Fazer você acreditar que precisa manter-se preso ao que foi para continuar honrando quem partiu. Como se seguir em frente fosse uma traição. Como se voltar a ser feliz fosse um desrespeito. Como se viver bem fosse esquecer. Mas isso não é verdade. Isso não vem de Deus. Porque o que o céu celebra é o amor que permanece, não a culpa que paralisa. E há pessoas que não perceberam que, no fundo, estão vivendo em um luto permanente. Carregando dentro de si uma espécie de cemitério emocional, onde enterraram não apenas alguém querido, mas também suas chances de recomeçar. Há mães que enterraram os próprios sonhos quando perderam um filho, esposos que enterraram o senso de propósito quando perderam a esposa, filhos que enterraram a fé quando perderam os pais. E essas mortes secundárias, silenciosas, não são visíveis aos olhos. Mas Deus vê. Ele vê o que ninguém mais percebe. Ele sabe exatamente o que está adormecido aí dentro. E ele não veio para apontar sua dor como fraqueza. Ele veio para dizer: eu não quero que você morra por dentro enquanto ainda tem uma vida inteira para viver. Deus é especialista em ressurreições, mas antes de ressuscitar algo, ele revela. Ele mostra que há coisas que você não precisa mais manter enterradas. Ele te leva até o túmulo da esperança esquecida e te pergunta como perguntou a Ezequiel: podem estes ossos reviver?
E talvez você olhe para a sua própria alma e diga: não sei, Senhor, só Tu sabes. E é exatamente aí que começa o milagre. A vida que você enterrou junto com alguém pode ser tocada de novo. A leveza pode voltar, o riso pode voltar, a paixão pela vida pode ressurgir. Porque o que foi arrancado de você não define o que ainda pode florescer. O que você perdeu não invalida o que Deus ainda quer construir. Você pode sim honrar a memória de quem ama sem precisar viver numa prisão emocional. Você pode manter o amor e deixar a dor ir embora. E se você sente que a pessoa que partiu era sua razão de viver, então talvez Deus esteja te convidando a redescobrir a fonte da vida, a entender que Ele mesmo quer ocupar esse lugar. Não para apagar memórias, mas para te fortalecer. Não para substituir ninguém, mas para te restaurar. Porque Ele sabe que o seu coração foi ferido, mas não foi destruído. Ainda pulsa, ainda responde, ainda sonha, mesmo que baixinho. A vida não acabou para você. Pode ter mudado, pode ter sido ferida, pode ter se tornado silenciosa por um tempo, mas ainda há algo esperando para ser despertado. Ainda há promessas vivas, ainda há dons guardados, ainda há missões que só você pode cumprir. E se você tiver coragem de escavar esse chão onde tanta coisa foi enterrada, vai encontrar ali sementes. Sementes de um novo tempo, de um novo você. O Espírito Santo está te chamando para tirar da cova aquilo que você pensou que nunca mais voltaria. E Ele faz isso com amor, sem pressa, sem cobrança, mas com autoridade, porque há um destino esperando pela sua vida. Há pessoas que ainda vão ser curadas através da sua história. Há frutos que só vão nascer quando você permitir que a vida volte a brotar, onde antes havia apenas luto. Hoje Deus te convida a fazer algo simbólico no mundo espiritual, dizer com os lábios e com o coração que você está pronto para deixar o que morreu descansar e trazer de volta à luz tudo o que ainda pode viver. Porque a morte não é a linha final, é uma vírgula, e se você está aqui é porque sua frase ainda não terminou. A memória é uma das dádivas mais profundas que Deus nos deu. Ela nos permite honrar, preservar histórias, carregar valores e manter vivos os rostos que amamos. Mas o que era para ser ponte entre o passado e o presente, muitas vezes se transforma em prisão. Quando lembramos com peso, com culpa, com um apego que impede os passos, o que era para fortalecer começa a paralisar. E é nesse ponto sutil, onde a saudade vira corrente, que Deus nos chama para um novo tipo de lembrança. Uma que honra sem prender, que carrega sem afundar, que impulsiona sem acorrentar. Talvez você tenha medo de continuar, como se seguir em frente fosse uma traição. Como se sorrir hoje invalidasse a dor de ontem. Como se recomeçar apagasse o que foi vivido com quem se foi. Mas Deus quer te libertar dessa culpa oculta. Ele quer te mostrar que não existe desonra em continuar vivendo. Pelo contrário, a verdadeira honra àqueles que partiram é quando sua vida se torna ainda mais significativa, mesmo após a dor. Você não precisa esquecer para se libertar. Precisa redimensionar. Precisa permitir que a memória ocupe o lugar certo, não como âncora, mas como raiz. Raiz de quem você se tornou, raiz da fé que você carrega, raiz da compaixão que floresceu dentro de você por causa da perda. As lágrimas que caíram não foram desperdiçadas. Elas regaram uma nova versão sua. Uma versão que sente mais, compreende melhor e carrega mais profundidade. O chamado de Deus para continuar não é uma ordem fria, é um convite compassivo. Ele te chama para andar, não sozinho, mas com Ele. E continuar não significa ignorar o que foi. Significa incluir o que foi como parte do que será. O que você viveu com quem partiu jamais será apagado. Mas agora é hora de viver também com quem ficou.
E, principalmente, viver com você mesmo, por inteiro, sem se paralisar por sentimentos não resolvidos. Há pessoas que vivem estagnadas há anos, não por causa da morte em si, mas porque não sabem como lembrar sem se machucar. A lembrança virou espinho, quando deveria ser semente. Mas Deus está aqui hoje para te mostrar que você pode lembrar e sorrir, lembrar e prosseguir, lembrar e construir algo novo. Ele não está te pedindo para largar a dor de qualquer jeito. Ele está oferecendo uma troca. Ele pega o peso e te entrega a direção. Existe um novo capítulo esperando para ser escrito, e ele não anula os anteriores, ele os completa. Você não precisa arrancar páginas da sua história. Precisa apenas virar a página com coragem, segurando a caneta com as mãos firmes de quem sabe que Deus ainda está escrevendo. A dor não interrompeu a narrativa. Ela apenas mudou o tom. Agora, a presença de Deus dá o tom da esperança. E esperança não é fingir que não doeu. É saber que, apesar da dor, ainda há luz, ainda há dias bons, ainda há propósito, ainda há algo seu que o céu está esperando florescer. E esse florescer começa quando você aceita que é possível lembrar sem parar. Que é possível guardar com carinho e ainda assim seguir em frente com leveza. Que é possível honrar o passado sem deixar que ele roube o presente. Esse chamado para continuar é a voz do Espírito dizendo: eu estive com você no vale, estarei com você na subida. Eu estive com você no silêncio, estarei com você na reconstrução. A lembrança que te fazia parar agora será força para avançar, porque quem você perdeu não foi em vão. E o que você ainda vai viver será o testemunho de que a vida não termina quando alguém parte. Ela se transforma. Existem dores que são expostas, abraçadas, reconhecidas publicamente. Há enterros com flores, com homenagens, com abraços longos e lágrimas compartilhadas. Mas também há um tipo de luto que ninguém vê, que ninguém nomeia, que ninguém entende, porque não houve despedida. E quando não há despedida, o coração fica preso entre dois mundos, o que já se foi e o que não sabe como continuar. Esse é o luto invisível, a dor de quem não teve tempo de dizer adeus, de quem não estava lá, de quem se afastou antes, de quem guardou palavras que nunca mais poderão ser ditas. Esse tipo de perda carrega um peso diferente, um silêncio mais denso, uma culpa que vai se acumulando nos cantos da alma. São pensamentos como: eu devia ter ligado, eu devia ter perdoado, eu devia ter estado presente. E é nesse eu devia que muitos ficam presos por anos, paralisados por aquilo que não fizeram, atormentados pelo que ficou pendente, aprisionados por uma sensação de que falharam no momento mais decisivo. Mas Deus conhece esse luto que ninguém vê. Ele sonda as memórias não ditas, os gestos que você sonhou em fazer e nunca pôde. Ele sabe que, no fundo, você não escolheu se ausentar da despedida. As circunstâncias te impediram. Ou o tempo, ou a distância, ou a dureza de um coração ferido que esperou demais para dar o primeiro passo. E mesmo assim, Deus não te condena. Ele te acolhe. Ele entra nos bastidores da sua história, naquele lugar secreto onde você revê a cena várias vezes na mente, tentando reescrevê-la com um final diferente. O luto invisível é uma batalha interna, é tentar seguir com a vida normal enquanto por dentro tudo grita. E o mais cruel é que quem vive esse tipo de dor, muitas vezes, não se sente no direito de lamentar. Acha que não pode chorar tanto porque não estava tão presente. Mas Deus diz o contrário. Ele valida sua dor. Ele reconhece sua ausência sem te acusar. Ele sabe que seu coração sofre e por isso te convida a viver uma cura que não depende do tempo, nem do rito, nem da cerimônia que não aconteceu. Deus quer te dar uma despedida espiritual. Uma chance de se encontrar com Ele no lugar onde ficou o vazio.
uma oportunidade de liberar palavras em oração que nunca puderam ser ditas em vida, porque a comunhão com o céu não está limitada às regras humanas. O que você não pôde fazer em pessoa pode ser resolvido agora em espírito. Deus ouve orações que choram. Ele traduz lágrimas em libertação. Você pode escrever o que não disse. Pode liberar perdão que ficou preso. Pode fechar ciclos que foram interrompidos. E ao fazer isso, algo em você vai se destravar. O nó no peito começa a se desfazer quando o Espírito Santo toca o lugar exato onde a dor se escondeu. O luto invisível deixa de ser prisão e se transforma em aprendizado. Você não será mais definido pelo que não conseguiu viver, mas pelo que escolheu transformar a partir dessa ausência. Esse é o tempo em que Deus está te chamando para reconciliar-se com a história que não terminou como você imaginava, para resgatar sua identidade por trás da culpa, para restaurar sua sensibilidade por trás do medo, para arrancar o peso emocional que ficou travado no seu corpo, na sua alma, nos seus pensamentos. O luto invisível tem nome e hoje ele está sendo tocado pela presença que cura o que ninguém mais sabia que doía. Você não precisa fingir que está tudo certo. Também não precisa entender tudo o que aconteceu. Só precisa permitir que Deus entre nessa parte da sua história que você nunca contou em voz alta. Porque é nesse lugar que Ele quer te encontrar agora. Não para te cobrar o que não foi feito, mas para te mostrar que ainda há tempo de se libertar, de viver e de ser inteiro novamente. Sentir saudade é mais do que lembrar. É ser tocado por algo que continua vivo, mesmo que a pessoa não esteja mais presente. É uma ligação que resiste ao tempo, aos rituais, às explicações. A saudade tem um tipo de voz que fala quando tudo está em silêncio. Ela não pede licença para entrar, não pergunta se é um bom momento. Ela simplesmente vem, às vezes como lágrima, outras como um aperto, e em certos dias como um vazio que ecoa sem nome. Mas o que muitos não percebem é que a saudade, quando ouvida com atenção, pode revelar mais do que a ausência do outro. Ela pode revelar o que ainda está vivo em nós. Há um tipo de saudade que aponta para trás e outro que aponta para dentro. Quando olhada com os olhos certos, a saudade não apenas mostra quem partiu, ela mostra quem somos agora, depois da perda. O que aprendemos, o que sentimos, o que ainda carregamos. Ela mostra nossas fragilidades, mas também revela nossa essência, aquilo que ficou e nunca foi destruído. A saudade é como uma lente espiritual que, se não for distorcida pela dor, revela profundidades sobre nós mesmos que antes estavam escondidas. Talvez você tenha se acostumado a ver a saudade como algo que precisa ser vencido, como um inimigo a ser domado. Mas e se ela for um convite? E se for Deus usando esse sentimento como espelho? E se essa dor for uma oportunidade para reencontrar partes de você que foram negligenciadas, abafadas, esquecidas? O modo como você sente saudade diz muito sobre quem você amou, mas também diz muito sobre quem você é. Porque o amor verdadeiro deixa marcas que não se apagam com o tempo. Ele molda nosso jeito de ser, de cuidar, de crer. E Deus, que é o próprio amor, sabe usar essas marcas como pontos de partida para um novo tempo. Muitas pessoas tentam se livrar da saudade como se ela fosse uma fraqueza. Mas a verdadeira fraqueza está em fugir do que precisa ser encarado. E a saudade precisa ser sentida. Só assim ela se transforma. Quando você se permite sentir, você dá a Deus a oportunidade de traduzir, de transformar aquela dor em direção, aquela ausência em revelação. A saudade pode mostrar o quanto você amadureceu, o quanto aprendeu a sentir mais fundo, o quanto ainda é capaz de amar, mesmo ferido. Existe uma profundidade de identidade que só é revelada na dor. Quando tudo está bem, tendemos a nos esconder atrás da normalidade, mas a perda nos despie, nos faz olhar para quem realmente somos.
E é nesse momento que Deus revela não apenas o consolo, mas o chamado. A saudade te trouxe até aqui, mas ela não precisa te manter preso. Ela pode ser usada como impulso, como lembrança de que você é alguém que amou intensamente e alguém que ainda tem muito para viver. Você não é só alguém que sente falta. Você é alguém que foi transformado por aquilo que viveu. E esse novo, você precisa ser reconhecido, acolhido, fortalecido. Deus está te chamando para olhar para si mesmo com novos olhos. Não com os olhos da perda, mas com os olhos da permanência. Porque há coisas que permanecem, mesmo quando tudo parece ter acabado. E são essas coisas que revelam sua essência mais pura. Quando você entende isso, a saudade deixa de ser uma sombra e passa a ser luz. Ela aponta o caminho de volta para a sua sensibilidade, para a sua verdadeira voz, para a sua missão que não terminou. O que você sente não é um atraso, é um sinal, um lembrete de que o amor que você viveu foi real e de que você ainda está aqui para multiplicá-lo. Você não está incompleto, você está em processo, e esse processo é santo. A saudade, quando entregue nas mãos de Deus, se torna combustível para um novo tempo. E é isso que Ele quer fazer com você agora, te ensinar a sentir sem parar, a lembrar sem regredir, a honrar sem se prender. Porque você não é definido pelo que perdeu. Você é marcado pelo que continua sendo. E Deus quer te mostrar quem ainda habita aí dentro, apesar de tudo. Porque há um você novo esperando para emergir. E esse você carrega não apenas saudade, mas sentido. Enquanto aqui na Terra o dia seguinte ao luto é marcado pelo silêncio, pela saudade e pela tentativa de reorganizar a vida, no céu esse dia carrega outro significado. O tempo, para nós, é uma linha. Para Deus, é um espaço onde passado, presente e futuro estão diante dele ao mesmo tempo. Isso significa que aquilo que para você parece um fim, para o céu é apenas uma transição, uma mudança de ambiente, não uma ruptura de propósito. E o que você chama de perda, o céu enxerga como continuidade de uma história que não terminou, apenas seguiu em outra dimensão. Você talvez se pergunte onde está quem partiu, como estão, o que veem, o que sabem. Essas perguntas brotam no íntimo de quem amou de verdade, mas mais importante do que isso é saber o que o céu está dizendo sobre você que ficou. Porque enquanto o mundo continua sua rotina indiferente à sua dor, Deus está olhando diretamente para você. Ele conhece cada pensamento que te atravessa, cada lembrança que aperta o peito, cada tentativa de sorrir mesmo sem vontade. E é exatamente aí que ele sussurra algo que o tempo não consegue apagar. Você ainda tem um papel na eternidade. Não é porque alguém partiu que sua missão aqui acabou. Pelo contrário, há uma conexão entre o que foi vivido com quem se foi e o que ainda está por ser realizado por você. No céu, há registro de lágrimas, mas também há registros de promessas que ainda vão se cumprir. O livro da vida não fecha com a morte de alguém. Ele continua sendo escrito com cada atitude sua, cada decisão de continuar, cada escolha de amar de novo, de servir, de transformar dor em cuidado. O céu não está em silêncio sobre você. Deus não está alheio ao que você sente. Ele está atento. E o que ele diz nesse dia seguinte é: ainda há propósito, ainda há tempo, ainda há graça. Ainda há algo do céu tentando descer até você, não apenas como consolo, mas como ativação. Aquilo que você viveu com quem partiu não foi apenas memória, foi plantio. E esse plantio pode frutificar agora em forma de compaixão, de novas conexões, de um novo nível de sensibilidade espiritual. Muita gente acha que só verá os frutos das promessas de Deus depois da morte. Mas a eternidade começa agora. A vida eterna não é só o que vem depois da última batida do coração.
É o tipo de vida que carrega um senso de missão, de presença, de plenitude. E é isso que o céu está oferecendo para você hoje. A chance de viver ainda em meio à dor. A chance de sentir paz mesmo com o coração marcado. A chance de olhar para cima e perceber que o luto não fechou o céu. Ele o abriu para um novo tipo de entendimento. Quando você se conecta com a eternidade, tudo muda. O que era apenas ausência começa a se transformar em presença de Deus. O que era apenas perda começa a se tornar aprendizado. O que era dor crua começa a virar sabedoria. A eternidade não tira a dor, mas a coloca em perspectiva. E quando você vê com os olhos do céu, você entende que sua história não está terminando. Ela está sendo moldada para algo ainda mais profundo. Deus está te chamando para um tipo de vida que transcende a lógica, que não depende de todos os porquês estarem respondidos, que não precisa de garantias humanas para continuar. Porque há algo que o céu vê em você e que talvez você tenha esquecido. Você ainda carrega uma luz, e essa luz não se apagou com o luto. Ela pode ter se enfraquecido por um tempo, mas o Espírito Santo está soprando agora sobre ela. Ele está reacendendo em você a consciência de que está vivendo não apenas para hoje, mas para a eternidade. O céu te enxerga com propósito. O céu não está em luto, está em movimento, e Deus quer te incluir nesse movimento. Ele quer que você caminhe com consciência eterna, mesmo em meio às lágrimas, porque o que você sente agora não é o fim de algo bonito. É a preparação para algo glorioso. Há uma eternidade inteira gritando dentro de você, pedindo para ser vivida já. E é nesse dia seguinte, quando tudo parece ter voltado ao normal, que o céu rompe o ordinário e te chama para viver com olhos diferentes. Porque quem já sentiu a eternidade uma vez, nunca mais consegue viver como antes. Essa é a pergunta que muita gente evita, mas que se impõe com força nos dias posteriores à perda. Se aquela pessoa se foi, por que eu fiquei? O que ainda resta para mim? Por que Deus me deixou continuar? Quando essa pergunta é feita no calor da dor, ela pode soar como revolta. Mas quando feita no altar da sinceridade, ela se transforma em portal. Porque questionar sua permanência neste mundo não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Consciência de que há algo maior acontecendo, algo que vai além da nossa lógica, algo que precisa ser revelado. Você não está aqui apenas porque escapou, nem porque teve sorte. Está aqui porque há uma designação específica sobre sua vida que ainda não se cumpriu. Existe um tempo que só você pode viver, pessoas que só você pode alcançar, histórias que só você pode escrever. Deus não está prolongando seus dias por acaso. Ele está investindo em algo eterno através da sua existência. O luto nos coloca diante de um espelho. Ele nos obriga a rever prioridades, a encarar a brevidade da vida, a perceber o quanto perdemos tempo com coisas que não têm valor. E nessa revelação vem um chamado. O que você vai fazer com os dias que ainda tem? Vai usá-los como sobrevivente ou como alguém que entendeu que a vida que sobrou não é sobra, é missão? A dor te empurrou para dentro de uma crise. Mas toda crise carrega a chance de um renascimento. Você ainda está aqui porque há algo em você que Deus quer ativar, algo que estava adormecido, algo que talvez nunca tivesse sido tocado se não fosse pela dor. É estranho pensar que a perda pode despertar propósito, mas é exatamente isso que o céu faz. Ele transforma cinzas em impulso. Ele transforma despedidas em direções. Ele transforma as perguntas mais difíceis em respostas que reposicionam destinos. O fato de você estar ouvindo isso agora já é parte do plano. Você poderia ter ignorado essa mensagem, poderia ter se fechado, poderia ter endurecido o coração. Mas algo dentro de você ainda responde à voz de Deus. E isso significa
que o Espírito ainda tem acesso. E onde o Espírito tem acesso, ele traz restauração, ele traz clareza, ele traz poder. Talvez você esteja pensando que não tem forças, que não tem mais fé, que não tem mais ânimo, mas não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus ainda vê em você. Ele vê sementes que ainda não floresceram, vê caminhos que você ainda vai trilhar, vê uma história que ainda será contada através da sua vida. Você ficou porque ainda há uma obra a ser feita, uma geração a ser tocada, um legado a ser deixado. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa fazer a pergunta com coragem. Precisa se permitir escutar o céu. Porque quando você pergunta de verdade, por que ainda estou aqui, o céu responde não com teorias, mas com convocações. E é nessa resposta que sua alma encontra descanso. Porque nada é mais poderoso do que saber que você não está vivo apenas por inércia, mas por intenção. Olhe para trás com gratidão, honre o que viveu, mas olhe para frente com responsabilidade espiritual, porque há pessoas esperando pelo que Deus vai fazer através de você. Há alguém que será curado pelo seu testemunho, alguém que será abraçado pelas palavras que hoje você aprende na dor, alguém que verá em você a evidência de que é possível viver de novo. Essa pergunta não é só sua. Ela foi feita por profetas, reis, homens e mulheres que se viram cercados por perdas. Mas todos os que se abriram para escutar descobriram o mesmo. Se você ainda respira, Deus ainda escreve. E o que Ele está escrevendo agora não é um capítulo qualquer. É uma nova estação. Uma estação de retorno, de reencontro com o propósito, de reconstrução. Não ignore essa inquietação. Ela é sagrada. Ela é o início da sua próxima jornada. E Deus está te olhando com olhos de quem nunca te esqueceu. Você ainda está aqui, e isso por si só já é uma resposta. Há momentos em que as palavras falham, em que os conselhos não bastam, em que nem mesmo a oração encontra força para sair dos lábios. Momentos em que tudo o que a alma deseja é ser acolhida. Um colo, um gesto, um abraço que não explique, mas compreenda. E o mais profundo de tudo é saber que Deus tem esse abraço reservado. Ele não esqueceu de te entregar. Ele apenas esperou o momento exato. Talvez você tenha procurado esse abraço em muitos lugares, em pessoas que não estavam preparadas para te sustentar, em ambientes que não conseguiam entender a profundidade da sua dor, e com o tempo aprendeu a calar, a suportar sozinho, a colocar máscaras de estabilidade quando por dentro tudo se partia. Mas o céu não ficou indiferente. Deus observou cada dia em que você caminhou carregando pesos que não eram só seus, e Ele decidiu que hoje é o dia. O abraço de Deus não é como os nossos. Ele não depende de braços físicos. Ele alcança o espírito. Ele atravessa resistências emocionais. Ele penetra onde nenhum toque humano alcança. E quando ele abraça, ele recolhe os pedaços que foram quebrados sem deixar estilhaços. O abraço dele não é simbólico, é real, é presença, é cura. Há um momento específico no tempo de Deus em que Ele visita aqueles que ficaram no fundo do poço por tempo demais. E quando essa visita chega, ela não vem com cobrança, vem com consolo. Um consolo que não precisa justificar nada, mas que tem o poder de restaurar tudo. Esse abraço não vem porque você mereceu, vem porque Ele te ama. Simples assim. Talvez você pense que está forte o suficiente, que já aprendeu a lidar, que já está acostumado com a ausência. Mas a verdade é que há carências profundas que não foram resolvidas, apenas camufladas. E Deus não trabalha com disfarces. Ele vai até a raiz. Ele toca onde ainda dói. E quando toca, não machuca, alivia. Porque Ele não quer que você apenas funcione. Ele quer que você viva, sinta, respire novamente.
Esse abraço que ele segurou para hoje é diferente de tudo o que você já sentiu. Ele carrega reconciliação com o seu passado, traz aceitação pelo que não foi como você esperava e te alinha novamente com quem você foi criado para ser. Você não está recebendo apenas consolo, está sendo reintegrado, reajustado, relembrado de que ainda é filho, ainda é amado, ainda é desejado pela presença do Pai. Deus segura certas demonstrações de carinho para o momento certo, porque Ele sabe que há dores que só se abrem quando o tempo está maduro. E agora está. Agora o seu coração está mais sensível. Agora você está mais disposto a soltar o controle. Agora você está pronto para receber aquilo que Ele preservou com tanto zelo. Você pode até não sentir nada físico neste momento, mas há um movimento espiritual acontecendo agora sobre a sua vida. O Espírito Santo está envolvendo a sua alma de forma delicada, porém firme. Ele está dizendo: você não foi esquecido. Eu vi suas noites em branco. Eu vi os dias em que você segurou o pranto só para não preocupar ninguém. Eu vi você se anulando, se escondendo, se encolhendo. Mas agora é o meu momento de te envolver. Permita-se sentir, não fuja mais, não disfarce, não endureça. Deixe o céu te abraçar, como você nunca permitiu antes, porque esse gesto invisível tem poder visível. Ele muda atmosferas, ele muda o tom da sua alma, ele aquece lugares internos que estavam frios há anos. E quando esse abraço termina, você não é mais o mesmo. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você sabe que não está só. E saber disso muda tudo. Você foi escolhido para receber algo hoje, não uma teoria, não uma explicação, mas um toque, um abraço do próprio Deus. E esse abraço tem nome: restauração. Você chegou até aqui pensando que estava apenas passando por mais um dia. Talvez com o coração cansado, talvez arrastando a alma pelas memórias, talvez tentando entender por que ainda sente tanto, mesmo com o tempo correndo lá fora. Mas Deus precisa que você entenda algo com clareza. Hoje não é apenas o dia depois do luto, nem o dia depois da saudade. Hoje é o dia da revelação. Revelação não é informação nova. É quando aquilo que já estava ali se torna visível. É quando os olhos do Espírito se abrem e algo se encaixa dentro de você com força e verdade. E é isso que o céu está fazendo agora. Depois de todo o silêncio, depois das perguntas sem resposta, depois dos dias em que você duvidou até da própria fé, agora vem a revelação. O que doeu não foi perda, foi parte. O que partiu não foi o fim, foi transição. O que ficou em aberto não foi abandono, foi convite. Deus te manteve vivo até esse exato momento porque havia algo que Ele só revelaria quando você estivesse pronto. E agora você está. Não porque superou tudo, mas porque decidiu continuar ouvindo. Porque mesmo ferido, permaneceu sensível. Porque mesmo quebrado, ainda está aqui. E isso para Deus é fé, é entrega, é terreno fértil para uma nova estação. Hoje o céu desce com propósito, com ajuste, com direcionamento. Tudo o que você ouviu até aqui não foi apenas consolo, foi preparação. Cada palavra, cada silêncio preenchido pela presença, cada confrontação suave que o Espírito fez em você ao longo dessa jornada. Tudo isso te trouxe para cá, para esse exato segundo, porque agora Deus quer fazer algo definitivo. Ele quer selar esse tempo com identidade, quer restaurar sua consciência de quem você é. Você não é apenas quem perdeu, você não é apenas quem chorou, você é quem foi chamado para transformar dor em direção. Você é quem foi separado para carregar sensibilidade sem perder força. Você é quem sobreviveu para testemunhar, não com frases prontas, mas com a vida curada. O mundo pode olhar para você e ver mais um, mas o céu olha e vê um sinal, um farol aceso em meio a tantas almas apagadas.
Você está sendo reposicionado espiritualmente, não apenas restaurado, mas comissionado, não apenas confortado, mas despertado. O que Deus começou nesses dias não termina com esse vídeo, começa agora, porque revelação não é para ser admirada, é para ser vivida. Você vai sair dessa experiência diferente, porque quem recebe uma revelação do céu não consegue mais viver como antes. O peso do passado começa a dar lugar a um senso de missão. A dor do luto começa a ser curada pela certeza de que ainda há muita vida para ser revelada, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Hoje não é só mais um dia. É o início do novo tempo de Deus na sua história. É o dia em que a saudade encontrou sentido. É o dia em que a dor encontrou propósito. É o dia em que você entendeu que não ficou por acaso. É o dia em que o céu te chamou pelo nome outra vez. Hoje é o dia da revelação. Que você receba, que você creia, que você viva. Momento da oração. Pai, agora que o teu Espírito falou, eu me calo. Porque não há mais o que provar, não há mais o que resistir. Só há entrega. Eu te agradeço por não desistir de mim, por ter esperado o momento certo, por ter segurado esse abraço até hoje, por ter me sustentado mesmo quando eu achei que estava sozinho. Senhor, eu coloco diante de ti cada pedaço da dor que carrego, cada ausência que deixou marcas, cada lembrança que ainda aperta. Eu não escondo nada. Eu te entrego tudo. Revela em mim o que ainda está vivo. Ressuscita o que foi enterrado junto com a dor. Me ajuda a lembrar sem me perder. Me ensina a continuar sem esquecer. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver com propósito. Me mostra por que ainda estou aqui. Me revela o que o céu ainda espera de mim. Hoje eu recebo o teu toque. Eu recebo o teu consolo. Eu recebo o teu chamado. Que a saudade seja transformada em direção, que a dor se torne testemunho, que o silêncio se converta em comunhão. Eu reconheço, hoje não é só mais um dia, é o dia da revelação. E eu escolho viver a partir do que o Senhor me mostrou. Em nome de Jesus. Amém.